E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula de Eletricidade 2. Na aula de hoje a gente vai acabar essa parte dos circuitos aí RLC, RL, RC que a gente estava vendo lá desde o começo. Então, a gente vai ver o que falta, que é o circuito RLC paralelo. Então vão estar os três componentes juntos, né, ligados lá em paralelo com a mesma tensão aplicada neles. Então deixei aqueles slides que a gente já está acostumado aqui, né? Caso alguém queira lembrar, tenha alguma dúvida, né? Do resistor, né? Que não vai causar defasagem. Do capacitor, né? Que tem a impedância, né? A parte imaginária para baixo, né? Menos 90, negativo. Mas causa uma defasagem positiva na corrente, né? É o inverso. E o indutor, que é o contrário do capacitor, né? Causa uma defasagem de menos 90 na corrente, né? Ou seja, atrasa a corrente. Mas se a gente for olhar só para a impedância dele, é uma impedância positiva, né? O indutor tem uma impedância de mais 90. Bem, dito isso, né? Qual que é a ideia do circuito que a gente vai ver hoje, né? É o circuito RLC, então eu tenho uma fonte em paralelo com o resistor, com o capacitor e com o indutor, né? Então tá todo mundo aqui em paralelo, né? Aqui tem só um diagramazinho, nem vou chamar a atenção, mas é que eu peguei lá do livro texto, né? Que ele mostra aquelas diferenças, né, quando é mais capacitivo ou mais indutivo, quem está influenciando mais, né, nesse caso a gente vê que depende da corrente, né, porque como a tensão é igual em todo mundo aqui, né, quem vai ditar o que está acontecendo aqui, no final das contas, é a corrente. Bem, de novo, né, a parte de reatância não muda, não interessa se é só o capacitor, só o indutor, se está todo mundo junto, se tem o resistor, não tem. Quando a gente fala de capacitor, fala de indutor, e a gente está falando de corrente alternada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular essa reatância para ver o que está acontecendo, né? Para ver ali qual é realmente a parte do capacitor que vai influenciar na impedância e a parte do indutor que vai influenciar na impedância, né? Então, as duas formulazinhas não mudam, é a mesma que vocês usaram lá na fórmula, é o mesmo, na prova, é o mesmo que a gente vem usando nas outras aulas, nos exercícios, então não tem nada de novo aqui, né? O que vai mudar? A gente vai voltar para aquele caso do paralelo, né? Então, lembrando lá dos resistores, né? Lembra, a gente fazia o inverso. Então aqui vai ser a mesma coisa. Só que agora não vai ser igual era antes, né? Que a gente fazia o inverso do Pitágoras, né? Entre aspas, que era todo mundo ao quadrado, o inverso. Agora a gente não vai fazer isso direto, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer basicamente aquilo que a gente fazia no circuito RLC série, né? Só que agora a gente faz o contrário, porque é paralelo. Então a gente tem que descontar a parte indutiva da parte capacitiva, né? Ou seja, a gente olhar aqui, ó, agora a gente tem que fazer o Pitágoras normal, né? Não teria esse cara menos o outro, né? Ia ter só o 1 sobre x aqui dentro, né? O que a gente tem que fazer agora é que a gente precisa descontar um do outro, né? Só que é o inverso, né? Então vou até colocar aqui para não esquecer. Basta descontar o inverso, né, da parte indutiva do inverso da parte capacitiva. Beleza? Então, só para não se perder aqui, coloquei o inverso para garantir. Mas é basicamente a mesma ideia que a gente viu na aula passada, né? Por quê? Porque o resistor vai ser o número real, certo? Então ele vai estar lá naquele eixo lá sem o ângulo, né? Ângulo zero. E o capacitor e o indutor são contrários, certo? O capacitor para baixo no nosso plano lá da impedância, né? Menos 90 graus. E o indutor mais 90 graus, né? O inverso do capacitor. Então, a gente tem que descontar um do outro. Só que agora, como eles estão em paralelo, a gente considera o capacitor menos o indutor. Por que a gente faz isso, né? Nesse caso, ia dar a mesma coisa, porque os dois estão elevando ao quadrado aqui, né? Inclusive, tomar cuidado. É para fazer um menos o outro e depois elevar ao quadrado. Não é para elevar ao quadrado a subtração aqui, né? Senão vai dar errado. Não é a mesma coisa. Então, né, a gente faz isso daqui. Agora, para o ângulo, fica um pouquinho mais diferente, né? Agora não basta só inverter igual a gente fazia antes, né? Como tem muito inverso aqui envolvido, né, eu trouxe até as 3 equações aqui para a gente ter mais opção, né? Por quê? Porque o cosseno agora acaba sendo muito mais fácil, né? A chance de errar cálculo aqui é muito menor. Você pode usar os outros para garantir, né? Inclusive no exemplo vocês vão ver que eu usei a tangente, né? Só para manter, porque a gente estava usando a tangente mesmo. Mas quem quiser pode conferir lá, né, com a calculadora depois,
que usar o cosseno vai dar exatamente a mesma coisa, né? Como a gente já viu antes, né? Se eu usasse qualquer um desses três caras, vai dar a mesma coisa porque a gente está calculando um ângulo aqui, né? Que é o ângulo da defasagem quando eu junto o resistor com o capacitor e o indutor, né? Então, podem escolher a forma que vocês acharem melhor aqui, né? De novo, né? A tangente tem o lado bom de que você não precisa calcular a impedância, né? Você pode calcular só com os x aqui e com r. Só que nesse caso é uma fórmula um pouco mais complexa, então se você já calculou o z, talvez seja melhor usar o cosseno aqui nesse caso. Bem, o que mais que a gente tem, né, de interessante aqui? Aquela ideia que eu passei para vocês na aula passada da frequência de ressonância, né? Então na aula passada, né, a gente tinha uma resistência que ia caindo, até uma impedância que ia caindo, né, conforme a frequência ia aumentando, até um mínimo, e depois ela voltava a subir. Agora é o contrário. Agora o que a gente tem é uma impedância, né, que vai subindo conforme a minha frequência sobe, e aí depois chega num máximo, que é quando eu tenho a impedância igual à resistência. E o que acontece nesse ponto, né, é a ressonância, é quando o capacitor é igual ao indutor, né, ou melhor, a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, e aí depois a impedância volta a cair. E a corrente, obviamente, é o contrário da impedância sempre, né? Se eu tenho mais impedância, eu vou ter menos corrente. Se eu tenho menos impedância, eu vou ter mais corrente, né? Então, a gente tem essa curva aqui em formato de V, né? Contrário dessa. Então, começa com uma corrente alta, porque a impedância é baixa, vou aumentando a frequência até um mínimo e depois volta a subir, né? E a formulazinha para calcular é a mesma que a gente usou antes, né? Esse F0 aqui igual a 1 sobre 2π raiz de LC. A formulazinha não muda. Por quê? Porque a ideia da ressonância é a mesma para série e mesmo para paralelo. É a mesma coisa. É quando eu tenho XC igual a XL. Então, se a gente olhar lá na aula passada, né, como que a gente deduziu, né, a gente colocou XC igual a XL e calculou qual frequência que daria isso, né? E aí, se a gente isolasse essa frequência, daria isso daqui. Então, esse F0, que a gente chama de frequência de ressonância, é essa formulazinha aqui, né, que a gente já usou na aula passada, foi na tarefa também da aula passada que eu acho que eu pedi para vocês calcularem, então acho que está relativamente tranquilo. Bem, de novo, é basicamente isso, pessoal. Então, a frequência de ressonância é a mesma, só tem que tomar cuidado que agora muda, né, em relação ao que a gente viu na aula passada. E essas duas formulazinhas agora, né? A impedância que agora tem essa cara e o ângulo que agora tem essa cara aqui, né? O ângulo da impedância. Bem, mas é basicamente isso. Não tem mais o que ficar pensando muito aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui tem um exemplinho para a gente ver aqui. Então, nesse caso, o que a gente tem? Só um minuto. Então, pessoal, a gente viu isso, né? E aí, só para chamar a atenção de uma coisa aqui. Quando eu mostrei essas equações aqui, né, veio lá do livro, e o livro ele sempre gosta de calcular o ângulo direto entre a tensão e a corrente, né? Aqui nos exemplos eu acho mais fácil a gente falar do ângulo da impedância e depois dividir e ver que o ângulo da corrente vai dar diferente, né? Então, se a gente fosse aplicar do jeito que a gente está mais acostumado, né, usem essas formulazinhas aqui. O que muda de um para o outro, né? O cosseno não muda nada, né, a mesma coisa. O que muda é essa desconto aqui, né? Por quê? Porque aqui ele já está levando em conta a corrente quando ele deduz essa fórmula. Então, aqui já é o ângulo da corrente. Então, isso significa que esse cara já está invertido. Sabe aquela divisão que a gente faz lá no final? Aqui ela já está incorporada. Então, se vocês forem fazer igual o exemplo aqui da frente, é melhor se vocês fizerem com esse cara aqui, invertido. Beleza? Então, né, é o XL menos XC, do mesmo jeito que a gente fez lá na aula passada. Beleza? Só para não ter essa confusão. Bem, se tiver alguma dúvida a gente conversa lá na aula síncrona também. Mas é isso daí a ideia. Então vamos para o exemplo finalmente aqui de fato, né? Então o que a gente tem? Circuito RLC, né? Tensão, resistência, indutor e capacitor, né? Tanto faz a ordem que eles estão aqui, está todo mundo em paralelo, né? Os dados aqui do nosso problema, certo? E aí qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Calcular as reatâncias. Então a gente calcula a reatância indutiva e calcula a reatância capacitiva. Então, a indutiva, né, 2πfL, né, 2π60, que é a frequência, e L, 30 vezes 10 a menos 3, né, 30 mH aqui. E o capacitor, né, 1, que divide 2πfC, né, 2πf, 60 Hz, e o C, 560 vezes 10 a menos 6, né, porque é micro Faraday aqui.
Beleza? Então, calculo os dois, né, igual a gente está acostumado aqui. Né, o indutor sempre mais 90, o capacitor menos 90. Aí a gente vem para as fórmulas novas aqui. Né? Então, a gente vai calcular, né, o Z. Né? Lembrando que aqui tanto faz se é XC menos XL, XL menos XC. Aqui eu coloquei igual lá do livro, né, XC, XL, mas tanto faz. Né? Se você quiser fazer o XL menos XC, o XC menos XL, não vai fazer diferença aqui, porque está elevado ao quadrado. Né? Então, tanto faz. Mas, né, deixei aqui igual a forma do livro, só para vocês também não se perderem, mas se quiser inverter aqui não tem problema nenhum. Né? XL para XC. Mas só aqui dentro, né? Toma cuidado para não inverter na tangente. Na tangente faz diferença. Né? Então, usem assim. Uma dica também que eu dou, né, aproveitando que a gente está aqui no exercício, tá na dúvida se é menos, se é mais, se é um menos o outro, qual que eu uso, eu não sei, estou na dúvida. Calcula o Z, né, aqui, dessa forma, que vai dar certo, e calcula só o ângulo fazendo desse jeito, porque daí o ângulo sempre vai estar certo, independente do sinal que der aqui, né? Se der negativo, o ângulo vai estar negativo e vai estar certo. Se der negativo, o ângulo vai dar negativo e vai dar certo, beleza? Só o cosseno que você tem que tomar cuidado, porque o cosseno sempre vai dar positivo, então você tem que saber o que está acontecendo, quem é mais forte, capacitor ou indutor. Essa é uma ideia boa também de usar a tangente, né? Porque quando você usa o cosseno, você perde um pouco essa informação. Então, na dúvida, calcula o Z aqui fazendo qualquer um menos o outro e usa a tangente, que é o que eu estou mostrando para vocês desde o começo. Então, vamos lá. Né? Para calcular o Z, o que a gente tem que fazer? Né? O inverso do nosso Pitágoras aqui, só que agora esse termo do Pitágoras é 1 sobre XC menos 1 sobre XL, e o resultado deles é elevado ao quadrado, certo? Tomar cuidado para não sair elevando todo mundo ao quadrado aqui e dar errado. Né? Então isso aqui dá, né, 1 sobre 10 ao quadrado, né, que é o valor do R, né, 10 ohms aqui. Dentro do parênteses aqui, né, que está todo mundo ao quadrado, 1 sobre 4,74, que é o valor do XC, certo? E 1 sobre 11,3, que é o valor do XL. Se eu fizer esse cálculo, vai dar aqui 6,32 ohms. Então, esse aqui é o valor, né, do módulo da impedância, né, do tamanho da setinha lá da nossa impedância, quando eu mostrava para vocês naquele triângulo. Né? E o ângulo a gente pode calcular aqui, né, usando lá o tangente, né, já passando para arco tangente, para ficar mais fácil. É arco tangente de R, que multiplica 1 sobre XL menos 1 sobre XC, certo? Então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar o arco tangente de menos 1,22, que dá mais ou menos aqui menos 50,8 graus. Ou seja, né, a nossa impedância, ela teria esse valor aqui. Né? Faltou só o menos aqui. 6,32, ângulo menos 50,8. Essa é a nossa impedância. E aí quando a gente tem a impedância, né, o que acontece? Tanto faz se é série, se é paralelo, se tem capacitor, se tem indutor, resistor. Calculou a impedância, para calcular a corrente você não precisa mais olhar para o circuito. Né? A impedância já fala o que está acontecendo. Então fica V sobre Z, né? Fica 50 dividido pelo valor do nosso Z. 50 dividido por 6,32 dá ali 7,91. E o ângulo é só para passar para cima com o sinal trocado. Né? Então fica aqui com esse formatinho aqui, certo? Com a corrente adiantada. Que mais que a gente fez aqui, né? Que ele pediu? A frequência de ressonância, igual foi na tarefa lá e vai ser na tarefa aqui. Né? E para calcular a frequência de ressonância, né? F0, é só fazer 1 que divide 2π raiz de LC. Né? Então se fizer esse cálculozinho aqui, a gente chega em 38,85 Hz aqui. Beleza, pessoal? Então é só isso daí, certo? É só tomar cuidado com esses sinaizinhos aqui para não dar confusão, mas a gente conversa na aula síncrona também, certo? Se isso aí tiver certo, todo o resto vai ir bem tranquilo, beleza? Então, pessoal, era basicamente isso. Né? Lá para a próxima aula, então, fica esse circuitinho aqui para vocês me entregarem. Deixa eu até deixar mais próximo aqui para ficar mais bonitinho. Né? Então, fica esse circuitinho aqui para vocês entregarem a tarefa. Né? Então, o circuitinho normal que a gente acabou de resolver ali é RLC para vocês fazerem a mesma coisa, só que agora com outros dados aqui, beleza? Então, era isso daí, pessoal. Na próxima aula a gente vai parar, enfim, de ver isso. Né? A gente vai ver de novo o circuito RL e RC, só que agora a gente vai olhar para eles de uma outra maneira, sem ficar olhando esse negócio aí de como calcula
essa parte de corrente e tudo mais. O que a gente vai olhar é esses circuitos sendo utilizados como filtros, né? Passa alta e passa baixa, né? Que usa essa ideia dessa frequência de ressonância que eu passei aqui. Então, essa ideia de ir variando a frequência e ver o que acontece com a corrente é basicamente a ideia que a gente vai ver na próxima aula para esses dois circuitos aqui, ok? Bem, era isso. Lembrando que qualquer coisa é só me mandar um e-mail. E a gente se vê então na aula síncrona aí na próxima semana. Falou, pessoal!